Fala, galerinha das minhas redes sociais. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe Martins e às quartas-feiras nós usamos rosa e falamos sobre relacionamento. Semana passada, né, eu dei algumas dicas para quem estava solteiro aí nesse caminho e agora eu vou tratar de um outro aspecto da vida do solteiro que também engloba um tipo de relação que é a dois. É, mais conhecido como amizade colorida. Deixa eu só abrir a live aqui no computador para eu acompanhar aqui mais ou menos o que eu estou fazendo. O que vocês conhecem, né, ou entendem por amizade colorida? Amizade colorida geralmente ela é um contrato que ela é feita entre duas pessoas que são amigas, ou deveriam ser amigas, e que elas decidem a ter um tchan e apimentar essa amizade. Então a gente vai falar assim dos vários nuances do que é essa amizade colorida. Porque, né, por ser colorida, ela pode ter qualquer cor. E a gente vai falar um pouco aí desses 50 tons dessa amizade colorida. Existe a amizade colorida onde as duas pessoas não se conhecem, né? E elas têm esse primeiro contato, geralmente sexual. Então elas decidem, e ali naquele momento, elas já enxergam que elas não têm potencial para ser um casal. Mas que, diante da situação onde eles se encontram, eles decidem ter uma relação que vai envolver aí uma parceria com uns benefícios sexuais. Que desconcertante falar dessas coisas. Mãe, não vejo o vídeo de hoje. Então, como que seria isso? Olha, o casal, né, as duas pessoas, mulher, homem, sei lá, marcam de se encontrar e ali, naquele momento, as pessoas já vão com expectativas próprias, né? E talvez as pessoas já vão com expectativa de que aquilo vire uma coisa a mais. Depende do tempo que as pessoas conversaram sobre isso, ou se elas se conheceram num bar e nunca se viram antes e tudo mais. Há pessoas, né, tem vários filmes que abordam esse tema, que elas já ficam com a outra pessoa e ali durante a transa ou depois, naquele cafuné que tem depois, elas esperam que aquilo vire alguma coisa a mais. Eu realmente gostei dessa pessoa que eu estou com ela e eu queria muito que isso virasse alguma coisa a mais. Geralmente, isso não acontece com os dois, infelizmente, né? Só um se sente assim, o outro não quer nada com nada, né? E aí tem essa divergência. Quando os dois não querem nada com nada, podem surgir essa parceria. Ah, isso que a gente teve aqui foi muito gostoso, mas eu não quero cobrança, eu não quero uma relação, eu não quero nada que seja sério, eu não consigo lidar com nada sério agora. Vou explicar as vantagens da amizade. Primeiro, se a pessoa chega nesse consenso, ela tem que ser muito esclarecida para entender que ela não quer dar conta, ou que ela não quer, ou não dá conta de uma relação. Porém, depende, depois eu explico. Segundo, ela está sendo honesta com ela e com você, né? É muito melhor uma pessoa virar e falar assim, olha, eu não quero nada sério, mas se você quiser, a gente pode manter isso casual. Achei uma palavra boa para não falar as palavrinhas proibidas. Casual. Ai, que delícia. A gente pode manter isso casual, né? Se você quiser. Ok. Quando você... então ela está sendo sincera com você e sendo sincera com ela. As vantagens de ter uma relação, uma amizade colorida. Não tem as cobranças de uma relação normal, então você não tem que conhecer ninguém da vida da pessoa se você não quiser. Depende, tem, como eu disse, tem nuances, né? Algumas amizades coloridas, os dois realmente são amigos. Então eles saem juntos com os amigos em comum, vão em festa de aniversário onde tem família, todo mundo conhece todo mundo, e não tem problema, né? Aquilo que eu falei, o que eu tô trazendo aqui são algumas experiências, né? Algumas coisas pautadas das minhas experiências, e não quer dizer que a sua esteja errada. Vamos só pensar junto a respeito disso tudo. Então, tem amizade colorida que tem essa intimidade, tem essa participação na vida pessoal um do outro.
né? Mas não tem a cobrança. Então você não é obrigado a aparecer em eventos de família, você não é obrigado a conhecer os amigos, você não é obrigado a nada. E na relação. Ah, Felipe, mas na minha relação que eu namoro, eu também. Gente, misericórdia nessas coisas desse jeito aqui. Eu também não sou obrigado a conhecer ninguém. Beleza, o seu relacionamento ele é desconstruído. A maioria das pessoas hoje vive um modelo de relacionamento que é comum para todo mundo. Que seria, por exemplo, esse de ter que conhecer os pais, de ser apresentado para os amigos, de ir nos eventos juntos e tudo mais. Tem relacionamento que não segue essas normas? Beleza, perfeito, maravilhoso. Mas a maioria ainda segue, infelizmente ou felizmente. Para algumas pessoas isso funciona e tudo bem. Não cabe a mim julgar o que funciona no seu relacionamento, né? Desde que você e seu parceiro estejam se respeitando, estejam felizes, vocês vão ter o meu apoio e eu não vou julgar nunca. E eu falo isso depois de 3 horas julgando. Mentira, não estou julgando nada. Então, o terceiro ponto é que não tem as cobranças, né, que teriam numa relação. E a quarta cobrança é que você não tem a responsabilidade de ficar. Né? Então, assim, a maioria das relações que envolvem amizade colorida, você não tem que ficar com a pessoa todo dia, né? Ou ficar com. Não tem obrigação de ficar. Não de ficar de truvar com a pessoa, mas de ficar ou de permanecer, né? A maioria das amizades. Mentira. Algumas amizades são amizades livres, onde as pessoas não precisam se conversar todo dia, não precisam se ver todo final de semana, né? Elas trocam uma mensagem hoje, daí a semana que vem a outra responde, aí você responde na outra semana, e tudo bem, né? E a amizade colorida, ela vem justamente, né? O ideal da amizade colorida, que seja lá quem foi que criou isso, ele pensou em justamente em ter os benefícios de um lance casual e ter ali uma companheira que não vai te esgotar emocionalmente. Não que as relações se esgotem, ok? Só que ao assumir, né, ao criar uma amizade colorida com alguém, a gente vai entender nesses aspectos. Se é uma pessoa que eu já conheço, que é minha amiga, é muito importante, antes de cruzar essa linha, que vocês pontuem se os dois dão conta de fazer isso. Por quê, gente? Porque lembra lá quando eu falei que quando você conhece a pessoa, geralmente um já conhece pensando que aquilo ali pode virar alguma coisa séria e o outro não quer nada com nada? Na amizade colorida, isso funciona muito bem, principalmente quando a gente se conhece. É, Se você conhece muito bem a pessoa com quem você vai ter amizade colorida, você vai saber se ela dá conta ou não, né? Porque essas coisas geralmente acontecem assim, ninguém planeja, vamos ter uma amizade colorida. É muito difícil, geralmente acontece um esbarrão aí, algumas coisas que a gente enche a cara, né? Um momento de carência na vida que você vai lá chorar no ombro amiga e acaba virando um beijo, e aí começa essa história inteira. Geralmente, uma das pessoas não tem maturidade para lidar com um relacionamento aberto. Espera que isso é tema para outro vídeo. Algumas pessoas não têm maturidade emocional para lidar com uma amizade colorida, porque elas esperam mais. Entendeu? Elas querem mais. Aquilo ali não é suficiente. Elas querem alguém para chamar de namorada, namorada. Elas querem alguém para andar de mão junto. Elas querem alguém para apresentar para a família. E não tem nada errado com isso, entendeu? Mas é muito importante saber o que você quer. Porque muitas pessoas aceitam a amizade colorida como migalha, entendeu? Ela quer o banquete, que é namorar, que é casar. E aí ela acaba aceitando a amizade colorida, tipo assim, vamos seguir a vida nisso aqui mesmo, aqui até parecer alguma coisa interessante. E isso machuca muito as pessoas, porque ela vai aceitando aquilo ali que não é o que ela quer, né? E aí ela vai se perdendo. E aí quando aparece alguém que ela quer, ela já tem toda uma maneira quebrada de como enxergar uma relação, porque ela está vivendo uma relação que não é uma relação. Vocês entenderam? E aí, quando chega alguém certo, ela vai lidar com isso com essa bagagem. E aí a pessoa, né, que tá ali pronta para namorar, casar e alguma coisa do tipo, ela vai receber essa outra pessoa vinda de uma relação, de uma amizade colorida, onde a pessoa queria mais, mas aceitava menos. Então, é complicado. Dá um peso aí nessa relação. Por isso que é muito importante saber o que você quer. Se você quer um namoro
e é isso a sua meta, não se engane entrando numa amizade colorida. Não, mas eu quero e agora eu tô com meu coração quebrado, então eu tô cansado de ficar tentando com esse povo ruim, né? E eu quero uma amizade colorida para poder dar uma descansada. Amado, amadix, descansa sozinho. Deita a cabeça no seu travesseiro e reflete nessa vida sua, entendeu? Pra que você vai envolver uma terceira pessoa? Ah, mas eu não tô envolvendo. É só uma amizade colorida, ela não sabe o que tá acontecendo, amado. Se você tá tomando tempo de uma outra pessoa, entendeu? Pra te satisfazer em algum aspecto da sua vida, porque você não quer ficar sozinho para analisar aquilo, você está envolvendo o outro sim. Ele pode não saber do seu passado, ele pode não saber das suas vontades, ele não pode saber de nada. O que é pior, porque você tira o poder de escolha da pessoa. Entendeu? Quando você se abre para alguém, olha, eu saí do relacionamento agora, eu estou extremamente machucado, eu quero uma coisa casual. É só o que eu posso te oferecer. O outro pode escolher ficar ou não. Se você omite tudo isso e começa a sair com a pessoa e combina com ela, a outra, você não sabe o que a outra pessoa está sentindo. Ela pode muito bem desenvolver um sentimento por você. E aí? E a sua responsabilidade afetiva? Nossa, Felipe, mas responsabilidade afetiva não existe. A pessoa cria as expectativas dela, tem que se virar, né? Faz mal é quem cria a expectativa. Gente, vamos falar um negócio aqui. A gente tem sim muitas pessoas que criam as coisas do nada na cabeça dela, né? Que enxergam sinais onde não tem, que romantizam coisas. Por exemplo, tem gente que transa uma vez e romantiza aquela transa que foi maravilhosa e a pessoa foi super cuidadosa e trouxe toalha pra ela, né? E sabe? E fez aquelas coisas assim que, nossa, nunca que ninguém fez isso pra mim. Tem gente que romantiza isso tudo e se ilude sim. Mas a questão da responsabilidade afetiva, né, é a questão de eu preciso ser sincero no máximo que eu puder, sempre, para que o outro tenha a escolha de ficar ou não. Se eu omito fatos, se eu distorço, né, fatos, e aí a outra pessoa cria expectativa em cima disso, se você não fala para alguém logo de cara que seu coração tá quebrado e que você não quer e não vai se envolver efetivamente, a outra pessoa já vai começar sabendo disso. Se, Felipe, mas eu não posso mudar de ideia no meio do negócio, no meio do trato da amizade colorida, eu resolvi que eu me apaixonei e eu quero tentar alguma coisa com a pessoa. Gente, que lindo isso, se os dois quiserem. Se os dois quiserem. E o que você vai fazer? Mais uma vez, ser sincero. Porque na relação da amizade colorida, acontece muito isso. Os dois têm esse trato de manter aquilo apenas casual. E aí, assim como um namoro, né? Como eu disse no primeiro vídeo que eu fiz, a gente faz um contratinho com a pessoa. Olha, a gente está tendo esse tipo de relação, amizade colorida. Pá! O que a gente vai colocar na nossa caixinha de amizade colorida? Não pega não começa uma relação sem estipular regras, né, sem fazer esses combinados, porque depois a gente se vê cobrando coisa que não foi combinada, né? E aí algumas pessoas pensam assim, nossa, mas a gente não conversou sobre isso, então eu não posso falar nada. Outras pessoas não, já que a gente não falou sobre isso, então eu vou falar sim. Eu vou cobrar assim. Ele não falou que não podia, ela não falou que não podia, né? Então, o ideal é que você senta com essa pessoa e estabeleça regras. Vocês podem ver o filme chamado Amizade Colorida. E tem uns outros que eu não vou lembrar. Esse é com a Mila Cushing, alguma coisa assim. E o Justin Timberlake. Eu acho que é ele mesmo. E tem outros filmes com Ashton Kutcher, que eu não sei pronunciar o sobrenome dele também. Ok, meu inglês não é tão bom assim. E por aí vai. Tem vários filmes com esse tema. E geralmente sempre é assim. Vou contar a historinha de filme, tá? Olha, eles são duas pessoas que não estão dispostas a ter relação nenhuma. E através dessa amizade colorida, que é basicamente baseada em sexo, eles descobrem que gostam um do outro. Que fofo, né? Gente, se você já começa uma amizade colorida
Agora que eu cruzei a perna aqui no notebook pra ver como é que ficou meu pé horrível aparecendo aqui. Se você começa uma amizade colorida na esperança de eu vou fazer ele se apaixonar por mim, cedo ou mais tarde ele vai descobrir que eu sou uma pessoa maravilhosa e ele vai querer ter e ela vai querer ter uma relação comigo. Nem começa, Flor, nem começa, tá? E eu uso Flor para masculino e feminino e qualquer outra coisa, porque Flor para mim não tem gênero. Quando eu chamo alguém, né? Então, pensa bem comigo. Você tá querendo mesmo uma relação de amizade colorida? Você não tá. Você tá querendo criar uma ponte para ter um relacionamento sério. E nem sempre isso dá certo, porque você vai investir uma energia de relacionamento sério, numa amizade colorida, a outra pessoa vai se sentir sufocada e você vai acabar sem a amizade e sem as cores. Né? Então é por isso que eu acho que é muito importante a gente saber o que a gente realmente quer, né? Se eu quero um relacionamento sério, não me contentarei com uma amizade colorida. Se o que eu quero é só uma amizade colorida, não entrarei em um relacionamento sério. Posso mudar de ideia? Pode, gente, o tanto que vocês quiserem, mas coloca a pessoa a par do processo de vocês, entendeu? Não é tipo assim, eu comecei uma amizade colorida, eu tô vendo que a outra pessoa tá me olhando esquisito, com a cara de, né? Então eu não tô confortável com isso. Você pode muito bem terminar com a pessoa. Olha, eu não quero mais, explica a sua situação, ou não explica, tem gente que não explica, tem gente que não manda mensagem, manda e-mail. Não é uma relação afetiva, né? Então eu posso acabar do jeito que eu quiser. Mas se você não quer que aquilo se quebre e também não quer que mude, coloca a pessoa a par. Olha, eu tô percebendo que você tá, né, num outro nível aí. A gente pode nivelar isso, mas eu não quero ir para o nível que você está. Eu quero permanecer do jeito que eu estou. Mas aí a pessoa vai terminar comigo, porque ela não vai querer que ficar só na amizade colorida, ela vai querer alguma coisa a mais, ou então ela tá apaixonada. Ótimo, ótimo que ela não vai querer, porque ela não toma o seu tempo, você não perde tempo, ela não perde tempo, e aí cada um pode fazer o que quer com outras pessoas, entendeu? Não fica com aquela prisão ali. É por isso que eu falo que, gente, todo santo vídeo, se eu não falei, vocês podem colocar na cabecinha de vocês aí que eu falei mentalmente, espiritualmente, fisicamente. A base de toda e qualquer relação é o diálogo. E a amizade colorida é uma relação, né? Que não é uma relação, mas ela precisa de ter o diálogo. Nossa, mas eu não quero saber nada da vida da pessoa. Nossa relação realmente é baseada só no sexo. Ótimo. Ótimo. Mantenha assim, né? Porque se a pessoa não sabe nada da sua vida, ela só, a gente chama de booty call, ela é só uma pessoa que você liga, olha, estou disponível agora, você quer? Quero. Vem lá, vai embora, ninguém pergunta como é que o outro tá, ninguém sabe nada. Ok. Não é uma amizade colorida, né? Não é uma amizade colorida, vocês não são amigos. Então, assim, na amizade colorida, a gente tem que pesar o quanto que vale essa cor na relação. Se vocês já são amigos, né? Será que vale a pena tentar algo que pode abalar a relação de vocês dois? Que pode ou fazer muito bem, ou fazer muito mal, né? Isso aí a gente não tem como adivinhar o futuro. Porque tem alguém em algum lugar disse que a gente tem que se casar com o melhor amigo, melhor amiga da gente. E é lindo isso, sabe? É muito lindo. Isso é muito vendido em filme, onde a pessoa tá numa relação e aí ela se vê sufocada e percebe que o amor da vida dela é o melhor amigo ou a melhor amiga dela. A gente vê muito isso no mundo das ideias, no mundo platônico. Na vida real, a coisa é muito mais constrangedora, tem muito mais coisa em jogo do que no filme. Primeira coisa que eu vou falar com vocês em relação a isso. Gente, o filme é ótimo para distrair, mas não toma aquilo por verdade nunca. Mas eu conheço fulano que viveu uma história de filme. Gente, eu conheci uma pessoa que ela teve um amor na adolescência, ela mudou de país, casou,
casou com alguém desse país de origem dela, né? E aí essa pessoa que ela casou é desse país, mas ela casou fora já. Teve 2 filhos lindos, se separou, e aí depois de, tipo assim, 20 anos, 30 anos, sei lá quanto tempo, ela reencontrou esse amor da adolescência e eles estão casados. Olha que coisa linda, maravilhosa. Sabe qual é a chance disso acontecer? 1 em 1 milhão, tá? Então não vamos pautar a nossa vida por filmes, porque um estudo de não sei da onde, da minha cabeça, que eu inventei, mentira, eu não inventei isso não, que eu já li isso em algum lugar, afirma que pessoas que assistem comédia romântica tendem a ser mais infelizes no quesito do amor. Porque a gente espera que aconteça a mesma coisa. A gente termina uma relação aqui agora e já espera que lá na frente aquilo lá não, mas vai ter uma desventura aqui, uma intriga ali, né? Uma coisa que vai ser entregada errada aqui, e eu vou tropeçar na rua no meio da chuva, a gente vai esconder debaixo da mesma barraca, e aí a gente vai se reencontrar depois de 5 anos e vamos ser felizes para sempre, porque a gente vai perceber que a gente sempre foi o amor da vida um do outro. Pode acontecer? Pode, eu não vou mentir, gente, pode. Às vezes acontece sim. Mas não é garantia, não é uma coisa que você pode contar com isso, né? E na amizade colorida é a mesma coisa. A gente entende que os dois vão desenvolver afeto um pelo outro. Nem sempre. Pode acontecer? Pode, mas nem sempre, entendeu? Além do mais, por que eu falei da questão do contrato no início? Tem amizade colorida em que os dois saem só com os dois, né? O que é muito difícil, esse tipo de contrato. E tem a amizade colorida em que essas 2 pessoas saem com outras. E se os dois forem muito amigos no início, a outra pessoa acaba sabendo que a amizade colorida está saindo com outras pessoas. Você entende o quanto que isso pode machucar alguém? Pior, você tá lá no meio da amizade colorida com a pessoa, por isso eu falo na questão de quem é amigo, no meio dessa amizade colorida aí, e você descobre que o seu amigo começou a namorar. Você nem sabia que ele estava saindo com outra pessoa. Você entende onde que está a responsabilidade afetiva na amizade colorida? Por que é interessante? Se vocês são livres, desimpedidos para ter uma relação casual, né, sem nenhum compromisso, por que eu não posso falar para a pessoa? Por que eu não posso combinar com ela? Olha, eu estou saindo com você, mas eu também estou saindo com outras pessoas. Não é satisfação, entendeu? Não é obrigação de dividir. Eu acho que esse contrato te protege muito mais do que protege o outro, quando você coloca as regras, né? Porque se você deixa bem claro para o outro tudo que você quer, tudo que você sente, tudo que você especula, e se isso mudar ao longo do tempo, você continua deixando isso claro, aí sim você pode virar e falar assim, não, a pessoa criou tudo da cabeça dela, porque eu deixei tudo muito bem claro, né? Então, assim, só que a gente esconde, a gente tem medo, a gente tem receio, e aí, igual eu falei, quando é assim, é preferível nem começar. Porque uma das coisas que todas as relações pedem, né, muito, mas a maioria das pessoas ignoram é a sinceridade. Então, na amizade colorida, se eu sou sincero comigo sobre o que eu quero, com o outro, né, a respeito disso, e à medida que for mudando, eu vou continuar sendo sincero, a chance de alguém sair machucado é muito menor. Porém, se sair machucado, a pessoa não pode falar nada com você, porque você sempre deixou ela muito claro. Muito claro. Nossa, Felipe, mas eu tô tendo uma relação de amizade colorida, e aí eu percebi que eu quero ter um namoro, mas não quero com essa pessoa. Pode acontecer. E tudo bem, gente, é aquilo que eu falei, tudo é conversado. Ah, Felipe, mas o outro não vai receber bem isso que eu tenho para falar com ele. Eu conheço muito bem essa pessoa, ela é emotiva, ela é... Como é que é uma palavrinha, gente? Tempestuosa, olha que palavra estranha. Ela é tempestuosa, ela é geniosa, ela não vai conseguir lidar com isso. E ela, quando eu falo, é ela pessoa, não ela mulher, ok? Mas, gente, você prefere simplesmente sumir da vida da pessoa
E daí a 3 meses você aparece lá no Facebook com relacionamento afetivo, namorou, começa a postar foto com outra pessoa. Gente, isso não funciona. No mundo de hoje, é muito mais difícil você sumir da vida de alguém do que você pensa, porque o mundo ficou desse tamanhozinho assim, ó. Antigamente não, né? Que tinha essas questões, principalmente de namoro à distância, a pessoa sumia, ninguém nem tinha como. Carta demorava 2 semanas para chegar. Hoje em dia não, é tudo muito rápido, né? Não tem como eu simplesmente sumir no espaço, a pessoa nunca mais vai ter notícia minha. Se você morrer, talvez. Mas se você não morrer, ela vai querer te matar. Entendeu? Então, assim, eu acho importante a gente entender a relação de amizade colorida. Assim, ela pode começar entre dois amigos que vão ter essa relação casual, né? Sexual casual. E aí ela pode continuar com assim, até alguém querer alguma coisa com outra pessoa, ou os dois quererem um com o outro, ou os dois quererem parar isso, né? E aí, essa relação pode levar os dois a entender que talvez eles queiram alguma coisa séria, mas talvez não é um com o outro. E a gente tem que deixar o outro livre para poder expressar isso e correr atrás dessa coisa. Porque se é uma amizade colorida, parte de você se preocupa com essa pessoa. E essa parte tem que torcer para que o outro seja feliz. Não importa se é com você, se é com o outro, se é com 10. Entendeu? O interessante é isso, é apoiar. A amizade colorida, ela vem desse apoio. Eu vou te apoiar. A gente está aqui para satisfazer um ou outro nesse nível, mas a amizade vem para apoiar o outro. Se o outro mudar de ideia, se o outro se apaixonar por outra pessoa, se o outro se apaixonar por mim, a minha amizade tem que prevalecer e eu vou ser sincero. Eu não sinto o que você sente. Sinto muito. Entendeu? Então é por isso que é muito interessante ter esse contratinho antes, né? E sempre se manter sincero nessa verdade que é essa relação que não é uma relação, né? E aí o que é interessante? Tem relações que começam de maneira casual, né? Então você encontra pessoas só para se satisfazer ali e depois surge uma amizade disso. E aí, a amizade, ela já começa, primeiro vem a cor, depois vem a amizade, e algumas relações, essa cor some, então fica só a amizade. Então também é um caminho. Mas é interessante muito saber o que a pessoa quer, o que eu quero. Se eu quero que isso vire alguma coisa, eu já nem começo. Ou então eu já deixo bem claro com a pessoa, olha, eu tô com você, mas se surgir alguma coisa séria, eu vou sair dessa relação. Gente, Felipe, você é muito brutal. Essas coisas que você fala, ninguém fala. Dói falar isso pros outros, dói ouvir isso dos outros. Gente, a ideia de falar sobre relacionamento é justamente fazer pensar a forma como a gente tem vivido as nossas relações. E eu sou o tipo de pessoa que que qualquer pessoa que já se relacionou comigo de forma afetiva, nas minhas amizades, inclusive os meus relacionamentos de sangue, elas sabem que eu sou extremamente sincero. Não quer dizer que eu vou jogar a bomba na pessoa e deixar ela explodir com aquilo lá, não. Eu penso muito bem no que eu tô falando, na forma como eu tô falando, para que tanto eu e a pessoa ficamos confortáveis com aquela verdade. Ah, mas eu não consigo ainda. Ok, vamos tentar, né? Felipe, minha relação é antiga, não existe essa coisa de conversar, de se expor pro outro. Então, meu anjo, você tá vivendo só metade de uma relação. Porque é tão gostoso você poder ser vulnerável para outra pessoa, não importa se é amizade, se é namoro, se é amizade colorida, se é casamento. É tão gostoso você saber que você pode abrir o peito para outra pessoa e ela vai acolher aquilo, mesmo que ela não concorda, mesmo que doa nela, ela vai falar assim, olha, você tá se expondo, deixa eu acolher isso. E aí eu vou te trazer o que isso me causa. E você vai acolher isso. Né? É assim que funciona, gente. É a receitinha básica. É fácil? Não é fácil. Não é fácil. A gente tem lá um vídeo, se eu não me engano, é o terceiro, por aí, que fala sobre os 4 compromissos de uma boa. Os 4 compromissos da filosofia tolteca, que é o que eu aplico em todas as minhas relações. Né? Se alguém tiver em dúvida do que eu estou falando, vai lá,
assiste esse vídeo, entenda um pouco sobre essa questão da impecabilidade da palavra, que é você poder falar o que sente, o que pensa, da melhor maneira possível, né, para o outro, sem se preocupar com que o outro, sem se preocupar que o outro vai levar para o lado pessoal, sem se preocupar que o outro vai te julgar, porque ele pode te perguntar, pode te pedir para explicar a situação. E eu acho que toda relação, quando ela é firmada dentro desse diálogo, dessa sinceridade respeitosa, nossa, que expressão bonita, vou usar isso sempre. Dentro dessa sinceridade respeitosa, né, onde eu respeito o outro com a minha sinceridade, eu acho que isso eleva as nossas relações num nível extremamente maravilhoso. É maravilhoso, sabe? Você não precisar justificar para o seu amigo por que você fala não. É maravilhoso você não ter medo de sair com outras pessoas porque o seu amigo é ciumento. Olha que coisa triste, entendeu? Nossa, eu vou sair com pessoa hoje, mas eu não posso postar em rede social nenhuma, porque esse fulano vê que eu saí sem chamar ele, misericórdia. Gente, que triste. Que prisão que é essa? Vamos ser sinceros, fulano, você é meu amigo, grande amigo. Mas eu tenho outros. E vai ter algum momento onde eu vou reunir vocês. E vai ter algum momento onde eu quero sair com vocês separados. Olha a paz. A pessoa vai brigar, vai tacar as coisas, vai xingar, se ela é descontrolada, ela vai fazer isso. Né? E aí você vai falar assim, olha, não precisa disso tudo, meu bem. Então, assim, a gente vai, né, ao longo desses vídeos, eu vou apelando para essa questão do diálogo, essa questão de ser aberto, essa questão da conversa. Algumas pessoas, pessoas próximas, né, amigos, colegas, sempre me perguntam algumas coisas sobre relação. Né? Vem desabafar e eu acabo trazendo alguns desses pontos de vista. E eu acho muito interessante quando a pessoa ela decide se mostrar vulnerável, né? Numa relação de amizade colorida, a maioria das pessoas fazem isso porque não querem estar vulneráveis. Elas querem aquela relação porque elas não querem mostrar nenhum sentimento profundo, elas não querem se ver numa outra relação onde elas possam se entregar e sofrer. Elas não querem passar pelo que elas elas não querem passar pelo o que elas, misericórdia, minha língua travou agora, pelo que elas já passaram. Então, é muito importante você, né, o tempo inteiro manter esse diálogo. Porque se você, numa amizade colorida, não tem abertura para falar, você vai estar repetindo a mesma coisa daqueles relacionamentos que te machucaram antes. E aí, a gente já sabe onde isso termina, né? Com você chorando, coração partido. E isso não é legal, não é para isso que a amizade colorida serve, não é para isso que nenhuma relação serve. É muito bonito quando alguém me procura e fala assim, Felipe, eu terminei a minha relação, eu estou um pouco triste pelo fim, mas eu estou muito bem pelo que eu fiz. A gente conversou, foi tão de boa, foi tão tranquilo. Gente, é lindo. Quando alguém me fala isso comigo, eu arrepio até a alma. Porque é muito raro e é muito legal quando alguém vira e fala pra gente assim, nós sentamos e conversamos. Né? Então, assim, prezem pelo diálogo sempre, em todas e quaisquer relações que vocês entram e assumem, ok? E lembre-se, a amizade colorida, ela não é uma relação, mas ela é uma relação. Então, não adianta você falar que assim, eu tô fazendo isso porque eu tô correndo de relacionamento. A amizade colorida já é um relacionamento, tá? Novas na cabeça de vocês. Então, ela também precisa de contrato, precisa de diálogo, precisa desse amparo do outro. Porque a palavra principal é a amizade. Colorido pode significar qualquer coisa, mas a amizade, ela tem um significado só. Entendeu? E se você não é amigo da pessoa que você tá saindo, tendo essa relação casual, você tá tendo só a parte sexual. Então vocês não são amigos coloridos. Tem outro nome para isso, que a gente costuma usar as iniciais,
Vocês já sabem qual que é, eu não vou falar, porque eu tô com medo do Facebook me bloquear depois disso. Porém, você pode usar essa aí. Quando se trata de amizade colorida, é outra história. Entendeu? E é isso que eu quero que vocês pensem. Eu não estou falando das relações estritamente sexuais, né? Eu estou falando da amizade colorida. Então você é amigo da pessoa. E aí decide ter esse envolvimento que é maior, né? A amizade está aqui e esse envolvimento pode estar aqui ou aqui, porque quando começa a colorir a coisa, esses amigos podem também se afastar. A relação de amizade pode esfriar, a outra esquenta e a relação de amizade pode esfriar. Então, é ir pesando, tá? Se você não pode ser sincero com esse amigo que você transa, com essa amiga que você transa, você vai ser sincero com quem? Hein? Me responde aí nos comentários. Mentira. Mas se quiser responder também pode responder. Então, galerinha, esse é o recado que eu tinha para dar para hoje. Eu espero que vocês que estejam nas suas amizades coloridas, que seja tudo gostoso, tudo muito bom, tudo muito prazeroso, como é para ser, né? Se precisar de alguma coisa, é só me chamar no inbox. E lembre-se, o coração quebrado... Mentira que a frase tá errada. O coração partido é como um vidro quebrado. Não dá pra gente colar de volta, mas dá pra fazer um lindo mosaico. Então é isso, galerinha. Beijo e até quarta-feira que vem.